Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um super conteúdo aqui do nosso canal. Ontem, às 18 horas, enquanto nós estávamos postando aqui mais um conteúdo no nosso canal, saiu lá a reunião do Copom, mantendo a taxa básica de juros. E como o Copom se reuniu por unanimidade, mantendo a taxa de juros ali estagnada, imediatamente vários influenciadores aí que falam sobre diversos assuntos começaram a postar vários gráficos aí para vocês, mostrando, comentando algumas coisas para vocês. E eu vou trazer aqui alguns gráficos que eles mostraram para vocês e tiraram conclusões a partir destes gráficos. Então, nós vamos conversar justamente sobre isso. Será que nós estamos num cenário bom ou num cenário ruim para fundos imobiliários, né? Essa é a grande discussão. Nós vamos estar justamente conversando sobre isso. Um dos gráficos que os influenciadores aí que falam sobre diversos temas, eles postaram bastante, foi esse daqui, né? Onde nós conseguimos perceber na linha azulada a taxa Selic e nessa linhazinha mais escura o IFIX. Então, o que eles dizem? Eles dizem que sempre que a Selic sobe, o IFIX ele cai. Mas não parece isso, né? Ó, a Selic subindo e o IFIX também subindo, né? Quando a Selic começa a cair, aí essa subida ela se torna mais intensa. Vocês conseguem perceber? Não é a Selic sobe e o IFIX cai. Ó, Selic subindo, o IFIX subindo. Quando a Selic cai, o IFIX sobe mais. Aí eles chegam num ponto de encontro, onde quanto mais a Selic cai, maior o rojão para o IFIX subir. E esse IFIX ele vai sempre, ele alcança meio que um teto. A partir do momento em que a Selic volta a subir, aí vai o IFIX começando a cair de novo, de forma que eles se encontram. Ou seja, de certo modo, eles estão certos, né? Se a Selic ela sobe, o IFIX ele sobe um pouquinho, mas se ela cair, aí ele sobe com muita vontade, né? Ou seja, ele é turbinado. Beleza. Só que esse gráfico que eles estavam mostrando para vocês é dezembro de 2013, ninguém prestou atenção nisso, né? Você prestou atenção que o gráfico que o seu influencer estava mostrando para você era dezembro ali de 2013? Ou seja, há mais de 11 anos atrás. Então vamos pegar um gráfico mais recente, que apareceu muito, né? Muitos influencers acabaram colocando, e ele é muito bom porque ele já vem até 2023. Então bora lá. O que a gente percebe? Que nesse primeiro momento, que é entre o período aí de 2012, né, até mais ou menos aqui o período de 2016, a Selic ela caiu, a Selic ela subiu, né? E evidentemente, quando essa Selic caiu, os fundos imobiliários subiram um pouquinho, acabaram se encontrando. Depois a Selic teve que subir muito, né, ali durante o período Dilma, fazendo com que os fundos imobiliários ficassem achatados. A Selic andou meio de lado e de repente a Selic começou a despencar, despencando, despencando, chegando a 2% na pandemia, né? Só que quando ele chega a 2% na pandemia, o IFIX tinha andado muito. O IFIX tinha andado muito e ele poderia ter subido ainda mais. Mas por que, que ele não subiu ainda mais aqui nesse cenário? Por quê? Porque aqui nós tivemos uma coisinha chamada de pandemia, que acabou fechando vários imóveis que pertenciam aos fundos imobiliários, fazendo com que o IFIX caísse junto com a Selic, né? A partir do momento em que essa Selic voltou a subir, os fundos imobiliários, embora se recuperassem aqui, eles ficaram andando de lado bastante.
E diante da primeira notícia de queda da Selic, lá vai os fundos imobiliários voltando a andar. Então, o que a gente precisa entender? Sempre que a Selic ela cai, os fundos imobiliários eles andam, eles se valorizam. E sempre que a Selic sobe, os fundos imobiliários eles caem. Então, se nós estamos num cenário onde essa Selic agora ela vai andar de lado até o final do ano, a promessa é andar de lado e provavelmente, quem sabe até no final do ano, se não tiver um controle das contas públicas, talvez ele até suba. Logo, o que a gente espera? Que os fundos imobiliários eles despenquem. Por que eles vão despencar? Eles vão acabar se despencando, por quê? Porque essa alta taxa de juro, isso amassa a inflação e boa parte dos fundos imobiliários são indexados à inflação. Só que quando isso acontece, quando os fundos imobiliários eles começam a se desvalorizar, uma coisa que vai começar a aumentar é uma coisinha chamada de dividend yield. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Por causa de quê? Da relação entre IFIX e NTNB, ou seja, IPCA 2035. O que esse IPCA 2035 ele mostra? Esse IPCA 2035, como nós podemos observar aqui no gráfico, né? Quando esse IPCA 2035 ele sobe, né? Ele acaba amassando o IFIX. Por quê? Porque muitos investidores, principalmente investidores CPF, eles tiram o seu dinheiro e eles migram para a renda fixa. Então, quanto maior o título indexado ao IPCA 2035, quanto maior a taxa, mais os fundos imobiliários eles acabam indo para baixo. Né? Por quê? Porque boa parte dos investidores de fundos imobiliários, como são investidores na pessoa física, eles movem esse dinheiro para a renda fixa. É tanto que no cenário que nós estamos hoje de queda, né, os fundos imobiliários vêm caindo, o Tesouro IPCA 2035 ele está pagando IPCA mais 6,3, ou seja, nós estamos chegando num período de taxas mais altas. E essas taxas mais altas de IPCA 2035, eles acabam derrubando também o IFIX, certo? Então vamos a entender. A Selic, quando ela sobe, ela derruba o IFIX, né? Ou seja, Selic alta derruba o IFIX. Uma outra coisa que derruba o IFIX não é somente a Selic. A NTNB 2035, é o seu de Tesouro IPCA 2035, quanto mais alto ele estiver, mais também ele derruba o IFIX. Então não é somente a Selic, é NTNB. Por quê? Porque os investidores eles saem dos fundos imobiliários e eles migram em direção à renda fixa. Então a Selic ela tem um impacto muito maior sobre ações, o que vai ter um impacto muito grande, como nós podemos perceber aqui, é principalmente Tesouro IPCA 2035. Ele vai ser um dos principais responsáveis por desacelerar o IFIX, porque lá nas ações, boa parte dos investidores eles querem juros altos, né, para manter o dinheiro no Brasil. A partir do momento em que esses juros começam a cair no Brasil e o juro nos Estados Unidos lá fora é muito alto, eles tiram o dinheiro do Brasil e eles acabam levando para fora. E os investidores brasileiros não. Eles não saem, os investidores de fundos imobiliários, eles não saem, eles não tiram o dinheiro do Brasil. Por quê? Porque não são investidores tão sofisticados, ou seja, que não têm tanto conhecimento de investimento pelo mundo. Então, eles migram para a renda fixa. Então, quanto mais esse tesouro IPCA 2035 estiver alto, ele funciona como um imã de migração de dinheiro dos fundos imobiliários em direção para a renda fixa, certo? Então, nós precisamos ficar de olho no título IPCA 2035.
E quando isso acontece, vai acontecer algo bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. Quero mostrar justamente aqui para vocês. Quando esse NT, NB, ou seja, Tesouro IPCA 2035, quanto mais ele sobe, mais o dividend yield do IFIX também ele sobe. Por quê? Porque as cotações elas despencam, ou seja, elas vão caindo dia a dia, as cotações elas vão caindo dia a dia, e o dividendo ele é pago uma vez ao mês. Então, o que nós vamos perceber agora no atual momento? Nós vamos perceber uma desvalorização das cotas, e o dividendo vai subir. Por que o dividendo vai subir? Não é porque os fundos imobiliários estão pagando mais, é porque as cotas estão desmoronando. Por quê? Porque a procura por essas cotas vai diminuir, porque o dinheiro ele vai para a renda fixa, ou seja, vai para o Tesouro IPCA 2035. O povão vai migrar para lá. Ou seja, esse processo de migração já aconteceu. Então, a cotação ela vai despencar. Quando a cotação despencar, o dividend yield vai aumentar. Não porque os fundos imobiliários eles pagam mais, mas porque as cotas começam a se desvalorizar, certo? Vocês entenderam até aqui? Aí vamos para o próximo cenário. A maioria destas curvas aqui que eles mostraram, os investidores mostraram para vocês, elas foram feitas no período onde a bolsa, ou seja, principalmente os fundos imobiliários, eram formados principalmente por fundos imobiliários de tijolos, ou seja, de tijolos, onde a maioria desses fundos imobiliários era de lajes corporativas. Nós não tínhamos tantos fundos de shopping, nós não tínhamos tantos fundos de galpões logísticos, nós não tínhamos nada disso. A maioria era de lajes corporativas. E o segmento de tijolo, qual é a característica dele? É que eles são indexados ao IPCA. E nós já sabemos que quanto maior a Selic, menor é a inflação, porque se usa a alta taxa de juros para justamente barrar a inflação, não permitir que ela cresça. Como os fundos de tijolos recebem dinheiro baseado na inflação, o que acontece com o fundo de tijolo? Ele começa a cair, que é o que nós já estamos vendo aí, já estamos vendo com quem? Com XPML, nós já estamos vendo isso com BTLG, nós já estamos vendo com VISC, né? VISC, o que aconteceu? Diante do cenário de manutenção da taxa de juros, ou seja, não vai cair mais, só em um mês ele caiu quase 4%. E toda a valorização que ele teve em 12 meses agora caiu somente para 1. Ou seja, o que vai estar acontecendo? As cotas dos fundos de tijolos, elas estão desabando, como vocês podem observar aqui nessa imagem, ou seja, chegando a cotações menores dos últimos 6 meses, em alguns casos até do último ano, que foi o caso do VISC. Por quê? Porque VISC é um fundo de tijolo e tem contratos indexados à inflação. E a alta taxa de juro vai seguir amassando a inflação. Como a cotação está despencando, olha o que está acontecendo com o dividend yield. Lembra que eu falei? Sempre que Tesouro indexado ao IPCA 2035, a taxa subir, o dividendo dos fundos imobiliários ele sobe, né? O dividendo por quê? Porque as cotações desmoronam, mas o dividendo ele vai seguir lá o mesmo que ele vinha pagando. Então, como nós podemos observar, o dividend yield dos fundos de tijolos, anota isso no seu caderno. O dividendo dos fundos de tijolos vão aumentar e a cotação vai desmoronar. Então, o dividendo vai aumentar porque a cotação está desmoronando. Então, isso é o cenário do fundo de tijolo, certo? Ou seja, ele está de acordo com este gráfico, ele está de acordo com este gráfico, está de acordo com este gráfico, ou seja, tudo certo.
Entretanto, este gráfico que eles mostram para vocês não pode ser uma verdade absoluta. Por quê? Porque quando esses gráficos eles foram elaborados, foi num cenário onde o IFIX ele era composto principalmente por fundo de tijolos, onde esses fundos de tijolos eram principalmente fundo de escritório. Hoje em dia, a maior parte da composição do IFIX é fundo de papel, não é fundo de tijolo. Hoje em dia, a maior parte do IFIX, né, a maior posição ali do IFIX é de papel. E de papel nós temos três tipos de papel. Nós temos fundos imobiliários indexados somente ao IPCA, né? Ou seja, fundo de papel que você tiver na sua carteira que ele é somente de IPCA, a cotação desmorona e o dividendo vai ficar andando de lado, certo? Então, os fundos que você tiver. Já se você tem fundo de papel, metade CDI e metade IPCA, ele vai ficar andando de lado. Por quê? Porque metade é papel e metade é CDI. Agora, fundo imobiliário que é de CDI, por exemplo, VG11, que ele custa somente R$ 10, olha o que está acontecendo com o fundo de papel, quebrando totalmente a lógica da Selic, ou seja, que taxa Selic alta significa fundo imobiliário para baixo, significa IFIX para baixo. Não, porque depende do que você está olhando. Olha aqui o VG11, que ele é um fundo 100% de CDI, 100% de Selic. Valorização nos últimos 12 meses, 6,78. E só no último mês, 2,4. Ou seja, enquanto tudo que é fundo imobiliário está caindo, o VG, que é um fundo indexado ao CDI, ele vem subindo. Então, cuidado com essas análises que vocês estão vendo por aí. Fundo imobiliário pode cair? Pode. O IFIX pode cair? Depende. Depende da composição da carteira do IFIX. Quem faz a composição da carteira do IFIX não é bobo. Lá atrás isso acontecia por quê? Porque a maioria dos fundos imobiliários que estavam dentro do IFIX era de tijolo, principalmente de escritório. Hoje em dia o IFIX está cheio até a tampa de fundo de papel. E fundo de papel você pode mexer para ter um IFIX voltado mais ao CDI. Então cuidado com essas análises que vocês fazem. Se for fundo de tijolo, é verdade, porque os contratos dele são indexados ao IPCA. Já se for fundo de papel, não. O fundo de papel tem que fazer uma análise individual, porque nós temos três tipos de fundo de papel. Nós temos fundo de papel só de IPCA, nós temos fundo de papel de CDI e de IPCA, e nós temos fundo de papel de CDI e fundo de papel de CDI está voando, certo? Então, muito cuidado com esses caras que produzem conteúdo para vocês, que eles querem somente o hype, eles falam de tudo, fala de fundo imobiliário, fala de renda fixa, fala de ações, fala de Bitcoin, fala de day trade, ou seja, são especialistas de tudo e ao mesmo tempo não são especialistas de nada. Tenham cuidado com esses canais, com esses conteúdos que vocês acompanham. O objetivo lá é falar sobre o que está no hype, ou seja, se fundo imobiliário está no hype, vamos falar de fundo imobiliário. Se Bitcoin é a bola da vez, vamos falar de Bitcoin. Se a ação é a bola de ações, se renda fixa, bora renda fixa. Se é day trade, embora. Ou vocês acham que esses influencers entrem no canal deles e vão lá atrás, onde vocês vão ver muito conteúdo sobre day trade, mas é porque passou o hype do day trade, então eles abandonaram esse conteúdo. Mas já fez parte do conteúdo, hoje é conteúdo proibido para eles, mas eles faziam muito trade, né? Mas hoje que passou o hype do day trade, então hoje o que está bem interessante, né? O hype aí da renda fixa, há uns 2 meses atrás foi o hype do Bitcoin, né? Ou seja, quem era inteligente, quem era sábio, quem ganhava dinheiro era somente quem investia no Bitcoin. O Bitcoin vem despencando, então todo mundo agora calou a boca e já não fala mais de Bitcoin. Então, cuidado com essas doidices que vocês fazem.
desenvolva uma estratégia e siga naquela estratégia. Se vocês forem ficar migrando, vendo uma coisa ou outra, vocês vão perder dinheiro. Então, montem a estratégia de vocês, foquem em estratégia de vocês, procurem aprofundar nos conteúdos, porque não tem bobo aqui na internet, certo? Então, valeu, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Você que não é seguidor do nosso canal, segue aí o nosso canal, certo? Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e assista o conteúdo. Espero que você tenha gostado, tenha assistido o conteúdo até o final do vídeo, para você entender como funciona o mercado de fundos imobiliários, certo? Então, valeu, um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Galera, por que eu considero esse o livro mais importante para você mudar de vida sobre finanças? Porque esse livro é para pobre. Só esse aqui foi feito essencialmente, exclusivamente para quem é mais pobre. Além de educação financeira, mentalidade, vai ter bom humor, vai ter frase de efeito, vai ter coice de jumento no peito, vai ter um monte de coisa legal. E aqui tem dicas sobre como economizar na energia, mais de 50 ideias para você fazer de renda extra. Esse livro é o ideal para quem nunca estudou sobre finanças na vida, é pobre e quer saber como sair desse buraco.